Bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 10 de abril de 2025 e aqui estamos de volta para ler o último capítulo de Atos dos Apóstolos. Como nós temos feito desde o início, lemos 2 livros do Velho Testamento e um do Novo. Terminando Atos dos Apóstolos, nós vamos voltar para o Velho Testamento para ler os 2 livros dos Reis, né? Mas então abra sua Bíblia em Atos capítulo 28, última etapa da viagem de Paulo e seus companheiros para Roma, enfrentando uma luta tremenda. Eles estão numa ilha onde o navio encalhou depois que eles já se desfizeram de toda a carga, né? Inclusive do trigo que era usado para alimentação, toda uma situação difícil, né? Então, Atos capítulo 28 diz: uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Eles estão na ilha de Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Já são vários dias de tempestade aí e a chuva continua. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Paulo picado aí por uma víbora. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Acharam que Paulo ia morrer envenenado pela picada da serpente. Provavelmente já sabia que ali estava um pelotão de soldados conduzindo prisioneiros. Então acharam, já dava para deduzir que Paulo era criminoso. E agora, depois de escapar da tempestade no mar, ainda é picado por uma serpente. A conclusão dos habitantes da ilha é que Deus estava fazendo justiça contra Paulo. Verso 5, mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum, Deus protegendo o seu servo. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. O pessoal vai do extremo ao outro com muita facilidade. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Não se sabe de quem Lucas está falando aqui. Penso que nem todo o povo do navio, né? Que eram mais de 200 pessoas. Então, provavelmente Paulo e seus companheiros, inclusive Lucas, porque Lucas se coloca aí na narrativa. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Deus operando a favor dos seus servos, no meio de circunstâncias bastante adversas. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Deus estava com Paulo para curar aí nessa circunstância. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Passados 3 meses, embarcamos no navio que tinha passado o inverno na ilha. Ficaram 3 meses na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli no segundo dia. Então parece que a viagem agora transcorre tranquila a partir da ilha de Malta.
Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles e depois fomos para Roma. Então, ainda foi-lhes permitido ficar uma semana com os irmãos lá de Régio, né? Aliás, de Puteoli. Os irmãos dali tinham ouvido falar, os irmãos de Roma, né? Tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Apio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Finalmente, a viagem chegou à sua conclusão. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. Então era prisão domiciliar, com um soldado escalado para vigiá-lo 24 horas. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram, ele está dando depoimento dele lá para os irmãos, para os judeus, né? Eles me interrogaram e queriam me soltar porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Então, Paulo chama os judeus de Roma para compartilhar-lhes o evangelho. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita, que era o cristianismo que estava florescendo aí no seu início. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Então o pessoal ficou interessado em ouvir o que Paulo ia ensinar, estava pregando, né? Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e dos profetas. Então ele está usando o Velho Testamento para compartilhar o evangelho com os judeus de Roma. Eu ia o Velho Testamento porque o Novo Testamento estava sendo escrito nessa época. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas os outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. E assim termina a leitura do livro de Atos, sem uma conclusão. Atos é a história inconclusa, porque é a história do início da igreja. A igreja ainda não concluiu a sua missão. Expressa lá em Atos capítulo 1, verso 8, de que sejamos testemunhas do Senhor Jesus em toda a Judéia, Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Como o evangelho ainda não alcançou os confins da terra, podemos dizer que o livro de Atos ainda não terminou de ser escrito. É que é a história da igreja. A igreja vai ter a sua história concluída quando Jesus voltar para buscá-la. Quando ela tiver pregado o evangelho no mundo todo, em testemunho a todas as nações, como disse Jesus em Mateus 24, 14. Então eu e você temos uma história do reino para dar continuidade.
que Deus mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Uma inspiração maravilhosa é Paulo preso, pagando o aluguel da sua própria moradia e ali preso, pregando o evangelho de Jesus Cristo para todos os que o visitavam e estavam abertos a ouvir. Que em todas as circunstâncias nós possamos compartilhar a nossa fé com aqueles que nos cercam. Amém? Vamos orar. Ok? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado, a Deus, pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela saúde, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento, pela proteção com que o Senhor nos tem cercado, nos livrando de gente má, nos livrando de acidentes, nos livrando de doenças. Obrigado, Senhor, pela noite de paz e pelo descanso, e pela proteção, e pelo novo dia, e por acordar com saúde, e pela oportunidade, esse meio de comunicação, de começar o novo dia, meditando na palavra, alimentando o nosso espírito, orando uns pelos outros. Louvado seja o seu santo nome. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos meus irmãos, sobre os seus lares, sobre as suas famílias, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde física, sobre a sua saúde espiritual. Ó Deus maravilhoso! E nesta hora intercedemos por cada pedido que meus irmãos fizeram nos comentários dos vídeos. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre aqueles nossos entes queridos que não estão trilhando os caminhos do Senhor, aqueles que nunca se converteram, aqueles que estão desviados. Ó Deus, usa-nos para compartilhar o Evangelho com poder e amor do Senhor, para levar os nossos entes queridos a um encontro com o Senhor Jesus. E nesse sentido nós nos lembramos dos filhos da irmã Maria Luzimar, da sua nora pela qual ela pede oração. Lembramos dos filhos da irmã Marlene, dos familiares da irmã Luzinete, dos familiares da irmã Silvia, dos familiares da irmã Raquel. Ó Deus, em nome de Jesus, por aqueles casais pelos quais a irmã Raquel intercede para que haja harmonia entre os casais, para que eles vivam o amor de Cristo, para que aqueles casais, aqueles membros daquelas famílias que ainda não são convertidos, venham a se converter, ter um encontro genuíno de fé com o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus maravilhoso! E aí nós oramos pelos doentes, nos lembramos do Agostinho, nos lembramos da irmã. O Agostinho está tratando de um câncer, a esposa do pastor Osemar também tratando de um câncer. Oramos pela saúde da irmã Luzinete, precisa de uma cirurgia para os olhos. Lembramos da saúde da irmã Maria Luzimar, do irmão Raimundo Nonato, que na idade avançada sofre, ó Deus, as consequências dos anos. Em nome de Jesus, opera a favor do seu povo, orienta os médicos, se essa é a sua vontade. E aí nós lembramos da irmã Lídia, da irmã Valderice, da irmã Letícia, ó Deus, do meu primo Alex, de cada pessoa enferma, em nome de Jesus, opera. Lembrando dos desviados, nos lembramos dos filhos da irmã Ana Lúcia, ó Deus, nos lembramos dos filhos da irmã Maria do Carmo. Ó Deus, cuida de cada um, cuida da saúde da irmã Maria do Carmo também, sofrendo as consequências dos anos, ó Deus. Em nome de Jesus, opera maravilhosamente. Cuida da irmã Nájila, meu Pai, move quem tem poder de decisão para que a sua serva seja empossada na vaga para a qual ela passou naquele concurso, pela qual nós agradecemos ao Senhor. Oramos para que o Senhor abra a porta de um novo trabalho para o irmão Julião. Ó Deus maravilhoso, e assim cada um dos pedidos, até aqueles que nós não nos lembramos. Lembramos, ó Deus, da irmã que precisa estar no processo de aposentadoria, para que a aposentadoria se conclua. Ó Pai maravilhoso, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar e ao perdão dos nossos pecados. Ó Deus, esta é a maior de todas as bênçãos. Por meio de Cristo somos reconciliados com o Pai, somos membros da sua família, temos livre acesso à sua presença. Portanto, ouça-nos segundo a riqueza da sua graça e opera a favor do seu povo. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse novo dia, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que nós formos e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas,
É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã a gente volta para ler primeiro o livro dos Reis, né? E eu aguardo todos vocês aqui às 5h30 da manhã. Um grande abraço a todos.